Quantas vezes você se viu paralisado, sabendo o que deveria fazer, mas ainda assim ficou esperando o momento certo, ou ficou preso a algum medo ou dúvida? E se eu te dissesse que há uma maneira de destruir essas barreiras que te impedem de agir e mudar sua vida agora mesmo? O estoicismo, uma filosofia antiga, tem a resposta. Não é sobre esperar pela motivação ou pelas condições perfeitas. O estoicismo nos ensina que o poder de agir está em nossas mãos, a qualquer momento. Ele nos ensina a focar no que podemos controlar, nossas ações, nossa mentalidade e como reagimos aos obstáculos que a vida nos coloca. Você já parou para pensar como isso poderia mudar sua vida? Como seria sua rotina se você passasse a viver com a clareza e disciplina de um estoico? Imagine tomar decisões com confiança, não mais sendo refém da procrastinação ou das emoções que só te seguram. Isso é possível, e o estoicismo é o caminho. Neste vídeo, vamos te mostrar como você pode aplicar os ensinamentos do estoicismo para destruir as barreiras que estão te impedindo de agir e fazer uma verdadeira transformação. Está pronto para parar de procrastinar, tomar as rédeas da sua vida e mudar sua realidade agora mesmo? Fique com a gente, porque o caminho para mudar sua vida começa agora. Você já se pegou pensando em tudo o que precisa fazer, mas sempre adiando, e esse ciclo se repete. Você se sente sobrecarregado, a pressão aumenta, mas a ação parece cada vez mais distante. É como se houvesse uma força invisível que te segurasse, te impedindo de dar o próximo passo. A boa notícia é que você não está sozinho. Todos nós passamos por isso. A diferença é que algumas pessoas conseguem quebrar esse ciclo e agir, enquanto outras continuam presas. O estoicismo nos ensina que o problema não está no mundo externo, mas na nossa maneira de reagir a ele. Quando ficamos reféns das nossas emoções, medos e incertezas, estamos colocando barreiras invisíveis que nos impedem de agir. Mas o que o estoico propõe? Ele sugere que devemos cultivar a disciplina interna. Em vez de esperar por momentos perfeitos ou por motivação, o estoico age por princípio. Ele sabe que a ação é a única maneira de destruir as barreiras que nos limitam. É claro, isso não significa agir sem pensar. O estoicismo não é sobre ser impulsivo ou desprezar os sentimentos. É sobre usar a razão para dominar as emoções e manter o foco no que realmente importa. Ao adotar essa filosofia, você aprende a priorizar o que está sob seu controle e a deixar ir o que não pode ser controlado. Assim, começa a agir com clareza, sem hesitação, mesmo nas situações mais desafiadoras. Por exemplo, ao invés de ficar paralisado com o medo do fracasso, um estoico encara o fracasso como parte do processo, uma oportunidade de aprendizado. Ele não se apega à ideia de ser perfeito, mas à ideia de melhorar constantemente. E você pode fazer o mesmo. Ao internalizar essa mentalidade, você começa a agir, não porque tudo está ideal, mas porque a única maneira de avançar é através da ação. E é isso que vamos te ensinar neste vídeo. Como, passo a passo, você pode começar a aplicar os princípios do estoicismo na sua vida, quebrando as barreiras que te impedem de agir. Você está pronto para tomar controle da sua vida, parar de procrastinar e agir com confiança? Então continue conosco. Você já se pegou pensando em tudo o que precisa fazer, mas sempre adiando? E esse ciclo se repete. Você se sente sobrecarregado, a pressão aumenta, mas a ação parece cada vez mais distante. É como se houvesse uma força invisível que te segurasse, te impedindo de dar o próximo passo. A boa notícia é que você não está sozinho. Todos nós passamos por isso. A diferença é que algumas pessoas conseguem quebrar esse ciclo e agir, enquanto outras continuam presas. O estoicismo nos ensina que o problema não está no mundo externo, mas na nossa maneira de reagir a ele. Quando ficamos reféns das nossas emoções, medos e incertezas, estamos colocando barreiras invisíveis que nos impedem de agir. Mas o que o estoico propõe? Ele sugere que devemos cultivar a disciplina interna. Em vez de esperar por momentos perfeitos ou por motivação, o estoico age por princípio. Ele sabe que a ação é a única maneira de destruir as barreiras que nos limitam. É claro, isso não significa agir sem pensar. O estoicismo não é sobre ser impulsivo ou desprezar os sentimentos. É sobre usar a razão para dominar as emoções e manter o foco no que realmente importa. Ao adotar essa filosofia,
Você aprende a priorizar o que está sob seu controle e a deixar ir o que não pode ser controlado. Assim, começa a agir com clareza, sem hesitação, mesmo nas situações mais desafiadoras. Por exemplo, ao invés de ficar paralisado com o medo do fracasso, um estoico encara o fracasso como parte do processo, uma oportunidade de aprendizado. Ele não se apega à ideia de ser perfeito, mas à ideia de melhorar constantemente. E você pode fazer o mesmo. Ao internalizar essa mentalidade, você começa a agir, não porque tudo está ideal, mas porque a única maneira de avançar é através da ação. E é isso que vamos te ensinar neste vídeo. Como, passo a passo, você pode começar a aplicar os princípios do estoicismo na sua vida, quebrando as barreiras que te impedem de agir. Você está pronto para tomar controle da sua vida, parar de procrastinar e agir com confiança? Então continue conosco. Agora que você compreendeu como o estoicismo pode te ajudar a agir, é hora de mergulharmos mais fundo. O estoicismo não é apenas sobre agir, é sobre agir com foco e determinação, sem se deixar abater pelas circunstâncias. A maioria das pessoas vive sendo empurrada pelas ondas da vida, reagindo aos problemas sem uma direção clara. Mas o estoico, ele é como um marinheiro experiente, que ajusta as velas de seu barco, mesmo nas piores tempestades. É por isso que a filosofia estoica ensina a importância de cultivar a atitude correta diante de qualquer situação. Ao invés de se sentir perdido quando as dificuldades surgem, o estoico sabe que a verdadeira liberdade vem da nossa capacidade de manter a serenidade. Ele não se permite ser escravo das emoções negativas. Se o que está acontecendo está fora de seu controle, ele simplesmente deixa de lado a preocupação e age de acordo com o que pode ser controlado. Imagine por um momento a sensação de não ser mais escravo das suas emoções ou dos seus medos. Imagine poder enfrentar qualquer situação, seja um problema no trabalho, um desafio financeiro ou até mesmo um conflito pessoal, com uma clareza de propósito e uma calma imperturbável. Isso não é uma fantasia, é uma prática diária, e o estoicismo pode te guiar nesse processo. Um dos conceitos mais poderosos do estoicismo é a dicotomia do controle. Isso significa que você deve separar, de forma clara, o que está sob seu controle e o que não está. Quando você aceita isso, você começa a tomar decisões com mais sabedoria. Você não perde energia tentando mudar o que não pode, mas foca no que realmente importa, a sua reação. Isso é o que liberta. Isso é o que te permite agir com confiança, sabendo que, independentemente das circunstâncias, você sempre tem o poder de escolher sua atitude. Quando você começa a aplicar esse conceito, sua vida muda de um modo significativo. Você começa a ver as dificuldades de uma perspectiva diferente. O que antes parecia ser um obstáculo intransponível se transforma em uma oportunidade de crescimento. E é isso que você vai aprender a fazer, dia após dia, ao adotar os princípios estoicos em sua vida. Agora que você entende como controlar suas reações e focar no que está ao seu alcance, vamos falar sobre o que realmente motiva um estoico a continuar agindo, mesmo quando as coisas parecem difíceis. A motivação não vem da busca incessante por resultados externos, mas da construção de uma mentalidade inabalável. Para o estoico, a verdadeira motivação está no processo, não na recompensa. A filosofia estoica ensina a ideia de viver em conformidade com a natureza, o que significa agir de acordo com os princípios universais que regem a vida. Isso não é sobre se resignar ao destino, mas sobre trabalhar com as leis da vida, não contra elas. Quando você adota essa mentalidade, percebe que os obstáculos não são inimigos, mas oportunidades para se fortalecer. O estoicismo nos ensina a transformar cada desafio em uma chance de evoluir. E como isso se traduz em ação? Ao invés de esperar que as coisas aconteçam, o estoico toma a responsabilidade de criar suas próprias condições. Ele sabe que a felicidade não está em ter tudo sob controle ou em buscar a perfeição, mas em aprender a ser resiliente frente ao que a vida oferece. A chave é entender que você tem poder sobre o que pensa, sente e faz. O que está fora de seu controle, você simplesmente aceita. Ao internalizar esse conceito, você começa a perceber que a vida não é uma sequência de vitórias ou derrotas, mas uma série de lições. E o maior truque aqui é entender que os obstáculos não são o fim, mas o caminho.
Você começa a agir não porque está esperando algo de volta, mas porque sabe que cada passo dado, por menor que seja, está te aproximando de se tornar a melhor versão de si mesmo. Esse é o poder do estoicismo. Ele te ensina a agir sem se apegar aos resultados. Ele te ensina a se tornar imune ao medo de falhar, porque você sabe que cada falha é, na verdade, uma lição disfarçada. Imagine como seria sua vida se você não tivesse mais medo de errar, mas encarasse cada erro como uma oportunidade de crescer. Agora você pode começar a aplicar essa filosofia, agindo com mais confiança e propósito. A mudança começa quando você decide agir, e o estoicismo te dá todas as ferramentas necessárias para fazer isso. Vamos seguir em frente? Chegamos ao ponto em que já discutimos como agir com controle, com serenidade e com propósito. Mas agora, é hora de entender como o estoicismo pode realmente transformar sua vida de uma maneira prática e tangível. O maior benefício de aplicar essa filosofia não é apenas a tranquilidade mental ou a capacidade de lidar com os desafios, mas a verdadeira liberdade que vem de viver sem as amarras das expectativas externas. O estoicismo nos ensina que, para ser verdadeiramente livre, precisamos desapegar das coisas que não podemos controlar. Isso inclui principalmente as expectativas dos outros e as pressões da sociedade. Quando você começa a viver de acordo com seus próprios valores e princípios, e não pelas expectativas externas, uma grande mudança acontece. Você deixa de ser um espectador da sua própria vida e se torna o protagonista. Um dos maiores mitos da sociedade moderna é a busca incessante pela felicidade através de posses materiais ou status social. O estoicismo destrói esse mito ao nos mostrar que a verdadeira felicidade vem de dentro. A felicidade não está no que você tem, mas no que você é. E ao praticar os ensinamentos estoicos, você se torna mais em paz com quem você é, independentemente das circunstâncias externas. Imagine um dia na sua vida onde, em vez de ser abalado por pequenas frustrações e ansiedades, você se sente em controle, sem pressa e sem medo do futuro. Esse é o poder do estoicismo. Ele não elimina os problemas, mas te dá as ferramentas para enfrentá-los de uma maneira mais sólida e tranquila. Ele te ensina a ter um foco claro, a agir sem hesitar e a lidar com as adversidades com coragem. Ao adotar os ensinamentos do estoicismo, você começa a construir uma vida que é definida pela sua ação e seus valores, não pelo que o mundo tenta impor a você. Cada obstáculo se torna uma chance de fortalecer sua mentalidade, e cada pequena vitória se torna uma afirmação de seu crescimento. Agora, é hora de você colocar tudo isso em prática. O estoicismo é a chave para liberar o seu potencial. A decisão de agir está em suas mãos. Está pronto para dar o próximo passo e transformar sua vida de uma vez por todas? Agora que você entendeu como o estoicismo pode mudar sua abordagem frente aos desafios da vida, chegou o momento de refletir sobre o impacto dessa filosofia na sua vida. Como seria se você não estivesse mais preso ao medo do fracasso, da crítica ou da expectativa dos outros? Como seria se você fosse capaz de agir com confiança, se concentrando apenas no que pode controlar e deixando o resto para trás? Essa é a verdadeira liberdade do estoico. Não é sobre viver sem problemas, mas sobre viver com a clareza de que, ao agir com propósito e disciplina, você pode superar qualquer obstáculo que apareça no seu caminho. Imagine a sensação de não estar mais à mercê das suas emoções ou do que o mundo espera de você. Imagine ser capaz de tomar decisões rápidas, sem procrastinação, e seguir em frente com um propósito claro. O estoicismo não é uma solução mágica, mas uma prática diária. Ele é um exercício constante de autossuperação, que passo a passo, te leva a se tornar a melhor versão de si mesmo. Não há atalhos, mas a recompensa é grande. Paz interior, força mental e um controle inabalável sobre sua vida. Se você começar hoje, verá resultados rápidos. Se esperar, você ficará apenas sonhando com o que poderia ter sido. Então, eu te faço uma pergunta. Você está pronto para deixar as barreiras que te impedem de agir para trás? Está pronto para viver com mais propósito, mais controle e mais clareza? O caminho está diante de você, e o estoicismo é a chave para desbloqueá-lo. Não espere mais. O momento de agir é agora. Se você sentiu que este conteúdo fez sentido para você, que tal dar o primeiro passo? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe nos comentários como você vai aplicar os ensinamentos estoicos na sua vida.
Juntos podemos construir um futuro mais forte e mais consciente. Vamos nessa?